Eu sou a Ana e esse é mais um curtinha para o meu novo canal Museu História e Artes. Curtinha que introduz a live da próxima semana. E como o título já especifica, eu vou falar de duas obras literárias que foram adaptadas para o cinema. Uma é O Perfume, de Patrick Süskind, não sei se é assim que pronuncia, e outro é O Nome da Rosa, do Umberto Eco. São duas obras maravilhosas do ponto de vista literário. O Perfume é uma novela e foi publicada na forma de folhetim, imitando as novelas do século XVIII para o XIX, criando um clima meio que de acordo com a própria trama do livro. É a história de um serial killer? Será que podemos cometer esse anacronismo? Eu diria que não. Eu diria que o autor brinca com a ideia do serial killer, mas Jean-Baptiste Grenouille está muito longe de ser qualquer coisa catalogável pelos padrões do século XX. Ele é um homem do século XVIII e tem uma série de problemas, ele tem uma série de coisas absurdas, coisas do reino da fantasia, embora a história seja construída de maneira a parecer que ele realmente existiu. Isso está presente nos dois autores, tanto no Süskind quanto no Eco. A obra está idealizada para que você pense que está relatando fatos históricos, quando na verdade são fatos romanceados, não são, são fatos de ficção que se misturam com um clima de época. E O Nome da Rosa é um romance de época, meio que misturado com a ideia que o Conan Doyle tinha de romance policial, e há uma série de homenagens ao Conan Doyle na trama, em detalhes. Mas O Nome da Rosa é uma história de detetive, só que ela se passa no século XIV. Ela se passa na Idade Medieval, já no início do Renascimento. E tanto um quanto o outro são livros geniais, os autores são maravilhosos. O Süskind tem outras obras, tem um livro menor que se chama A Pomba, que é um negócio incrível, totalmente surreal, sobre um cara maníaco por rotinas e que um dia o mundo dele é virado pelo avesso porque ao abrir a porta do apartamento para sair para trabalhar há uma pomba ali. E isso pega a rotina dele e detona. E é incrível como o autor trabalha. O Süskind tem um texto impecável, impecável mesmo. Em O Perfume é uma obra totalmente sensorial. A maneira como ele descreve fedores, aromas e perfumes é algo incrível, é algo sensacional. Humberto Eco dispensa apresentações, é um dos intelectuais mais completos da Itália do século XX, mesmo adentrando os primórdios do século XXI. Filósofo, historiador, escritor, crítico. Humberto Eco é uma unanimidade. E no momento em que ele comete seus romances,
para além da literatura acadêmica que ele produz, ele não consegue se furtar a fazer essas brincadeiras com o mundo acadêmico. Então, O Nome da Rosa você começa a ler e ele se coloca da seguinte maneira, como se ele tivesse encontrado esse manuscrito e tivesse copiado e tivesse perdido a via e aí estivesse reconstituindo de memória as memórias desse monge Atsu, que presencia uma série de assassinatos e de mistérios numa abadia remota no momento em que hereges e inquisidores estão se reunindo para discutir a pobreza de Cristo. E é um livro maravilhoso, esse é um romance mesmo com todo o peso. Ao passo que O Perfume é uma novela que segue uma trama única, o Nome da Rosa é um romance histórico denso, porque ele descreve a época, descreve as rotinas monacais, descreve as tramas, tramóias e intrigas dentro da abadia, e tudo isso é feito de uma maneira a ir prendendo você da mesma maneira que o romance policial prende, jogando uma pista aqui ou outra ali. São dois livros sensacionais e que na hora de adaptar para o cinema, os filmes ficaram aquém. E a live da próxima semana é para discutir por que os filmes ficaram aquém. O que deu errado? Eu já disse várias vezes que dificilmente você consegue ser bom nessa transição de mídias, que adaptar livros para o cinema é complicadíssimo e que raramente dá certo. Mas dessa vez aconteceram detalhes e esses detalhes fizeram toda a diferença. Então eu aguardo vocês na próxima quarta-feira para a gente discutir O Perfume e O Nome da Rosa e suas adaptações capengas para o cinema. Até lá!